falando em acordo de paz, fala um pouco para a gente sobre os acordos de paz que foram feitos e por que eles não resultaram em paz efetivamente. Os acordos, principalmente os liderados pelo Arafat, né, que foi o grande líder da resistência palestina, e ao mesmo tempo as intifadas, né? Então, por um lado, o Arafat tentando fazer acordos e chegar a algum meio termo de paz, por outro lado, as intifadas pressionando e o povo palestino exigindo também o direito de regresso, que sempre foi uma das maiores dificuldades desses acordos de paz, porque eles nunca preveram o retorno dos refugiados, né? Então, qual é a tua avaliação aí dessas duas pontas aí da tentativa de solução? Então, em 1949 terminou com armistícios, nunca com acordo de paz. E foi, naquele momento, a ONU tentou dar início a um processo de paz, foi impossível. De lá até 91, não houve qualquer negociação de paz. Foi só depois que a primeira intifada colocou o palestino no lugar de voz, né? Mostrou para o mundo que tinha uma causa palestina, que o palestino apareceu na televisão jogando pedra contra tanque, né? E fazendo passeata, e fazendo greve, fazendo resistência não violenta nessa primeira intifada, enfim, e também luta armada, que também fez parte. Foi só depois da primeira intifada que os palestinos conseguiram provocar uma situação mundial de incentivo a um processo de paz. Por que eu digo isso? Inclusive porque Yasser Arafat, desde do final da década de 70, que já vinha indicando que ele queria uma negociação. Ele estava no exílio, ele estava, aliás, com dificuldades enormes de organização, pulando de país a país, cada hora que se estabelecia num país era expulso desse país árabe, países árabes mesmo, dificuldades enormes de financiamento e organização. E também porque ele queria estar perto das suas bases, a população dentro da Palestina, né? Uma organização de resistência que está no exílio, como que ela consegue organizar a resistência? Então, essa era a situação de Arafat, ele vinha sinalizando, mas Israel não queria, de forma alguma, negociar, tinha ocupado em 67 os territórios e estava transferindo seus colonos para dentro dos territórios palestinos, o que é ilegal na lei internacional, mas era o que vinha fazendo desde o dia 1 da ocupação da Cisjordânia em faixa de Gaza, em 67, junho de 67. Aí, quando finalmente o contexto força a que as partes sejam levadas a uma conferência, foi em Madrid, 1991. Esta conferência fracassou, né? Não foi possível, os Estados Unidos estavam, né, nesse arranjo aí, tentando, e Arafat não participou, foi proibido, Israel não aceitava que a alta cúpula da OLP participasse da reunião, então Arafat nem foi. Foi aí que a Noruega chamou em segredo, né, de forma oculta, para que, enfim, e chamou as partes para começarem uma conversação. Por isso que se chama o Acordo de Oslo, porque foi negociado no começo pela Noruega, depois passou para os Estados Unidos, assim que eles ficaram sabendo, tomaram, né, as rédeas. Essa negociação começou de uma maneira muito complicada para os palestinos, porque os palestinos naturalmente já eram a parte mais fraca. E você sabe que numa negociação, para ter êxito, você tem que ter duas partes minimamente equilibradas, porque senão quem é mais fraco não vai conseguir colocar seu ponto de vista, suas necessidades. Para além disso, a OLP tinha apoiado a invasão de Saddam Hussein ao Kuwait, porque Saddam Hussein era, tipo assim, naquele momento, o único líder árabe que tinha sobrado financiando a OLP. E eles apoiaram, né? E foi um erro, né? Saíram manchados da invasão do iraquiano ao Kuwait, porque foi uma invasão, né, contra a lei internacional, o sistema internacional, ONU e tudo mais, e, portanto, muito deslegitimados também. Então, ao mesmo tempo que a Intifada tinha criado as condições, o seu apoio a Saddam Hussein tinha enfraquecido o seu lado, eles chegam nessa negociação em muito más condições, na verdade. Para negociar, a OLP declarou que reconhecia o direito à existência do Estado de Israel. Declara, uma longa declaração. E Israel, para começar a negociação, diz que reconhece a OLP
como representante legítima do povo palestino. Ela não disse em nenhum momento que reconhecia o direito à existência do palestino. Até hoje, Israel não disse jamais que reconhece o direito à existência do palestino, do Estado palestino. Começa a negociação numa lógica de terra por paz. Então, a ideia é que Israel entregaria terras, devolveria terras, e os palestinos, em troca, garantiriam a paz. Em 96, isso começa com uma declaração de princípios, 93, Jericó e Gaza são os primeiros territórios onde se faz um experimento, se cria a autoridade palestina para governá-los. Em 95, a autoridade palestina se torna a governante, a administradora de algumas regiões que são chamadas de regiões A, porque a Palestina foi dividida, melhor, Cisjordânia e faixa de Gaza, em regiões A, B e C. As regiões A, de maior densidade populacional, B, de densidade média, e C, as regiões de maior vastidão territorial, sem gente, né? São onde tem beduínos, 60% da Cisjordânia é a região C. Então, nessa devolução por gradual, as primeiras regiões eram as regiões A, e a autoridade palestina se torna aí a força administradora. Agora, veja, além de ter uma previsão de devolução gradual, a autoridade palestina também ganhava uma força policial, com a obrigação de conter a militância para não atacar Israel, não jogar pedra, não fazer nada. Só que, por que a população atacava Israel, jogava pedra, etc.? Porque Israel criava enormes dificuldades, empecilhos, estorvos para a sua vida diária, porque transferia colono para dentro da Cisjordânia, porque esse colono consome muita água que o palestino não consome, e tudo o que significa essa ocupação, né? Só que, aí eu pergunto, nesse processo de paz, em algum momento Israel parou de transferir colono? Não parou. Inclusive, algumas análises dizem que o grande problema de Oslo é que ele não tratou a Nakba como um processo contínuo, e achou que poderia lidar com um oponente, Israel, que iria agir de maneira estanque, e não agiu de maneira estanque, ele continuou expandindo os seus assentamentos. A militância palestina respondeu o tempo todo. A autoridade palestina não conseguiu, com a sua força policial repressiva sobre a juventude, os movimentos e tudo tal, não conseguiu segurar isso. Resultado, o que não era para ser a origem de um Estado, não foi a origem de um Estado. E toda essa cortina de negociação de paz foi uma cortina de fumaça para que a ocupação se aprofundasse, se alargasse, e as fronteiras israelenses, na verdade, né, se distanciassem, né? Ou seja, antes eram 350 mil colonos, hoje são 750 mil colonos na Cisjordânia. Isso foi o resultado do processo de Oslo. E a autoridade palestina altamente deslegitimada por causa desse acordo de cooperação de segurança com Israel.